Olá, tudo bem? Como está você hoje? Estou aqui junto com meu amigo Gabriel Albert. Ele leu a sala, leu Além da Sala e eu acho que gostou, né? Incrível. Você até fez alguns comentários lá, Sim, no canal, né? Nos sim, vídeos. Você está acompanhando também os vídeos que eu estou narrando junto com a Michelle, a minha esposa. E você, em especial, ficou impressionado com alguns pontos que eu coloquei no capítulo 36. Não é isso? Exatamente. Fala um pouquinho, como foi a sua experiência com o livro A Sala? Como você descobriu a respeito do livro? Em quanto tempo você demorou para ler A Sala e o Além da Sala? O que isso significou para você? Então, meu amigo Henrique me indicou, e ele falou que o livro é muito bom, deu super indicações, e quando o Henrique indica, realmente que o livro é muito bom. E aí... Eu também gosto de assistir filme quando amigos indicam, livros quando amigos indicam, porque se eles gostarem e eu conheço eles, eu sei que é alguma coisa que eu vou gostar também. Exatamente. Eu falei, se vem de Henrique é porque é bom. Então, se alguém te indicar esse livro é porque realmente é muito bom. E pronto, aí comprei, li o primeiro. Na verdade, eu não posso falar assim, quando eu comecei a ler as primeiras páginas, eu falei, meu Deus do céu, peraí, isso aqui não é normal. E sempre que eu indico o livro A Sala, eu já indiquei pra muita gente, já dei de presente. E toda vez que o pessoal fala, como é que é? Eu gosto de fazer uma analogia. Eu gosto de falar assim. Sabe quando você começa uma série na Netflix e você vê o primeiro episódio e você quer acabar a série na mesma noite? É esse livro aqui assim. Quando você lê as primeiras páginas, você, meu Deus do céu, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Quer saber já do capítulo seguinte, quer saber de tudo. E foi assim, a minha primeira experiência foi impactante. Eu falei, meu Deus, que genialidade da história, criatividade. E a gente vê os pontos assim, nossa, isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito profundo. E Quanto tempo você levou para ler A Sala? Eu acho que o primeiro eu demorei mais. Acho que foi mais ou menos 20 dias. Uhum. Já Além da Sala, eu já queria saber de tudo, eu queria comer o livro. Eu pergunto isso porque é o seguinte, esse livro tem 400 páginas. Tem algumas pessoas que me disseram que foi o primeiro livro que leram. Nunca tinham lido um livro inteiro na vida e eu fiquei muito feliz. Pelo umas 5 pessoas que eu conheço que me disseram, foi o primeiro livro que eu li. Tem gente que leu super rápido. Então quem lê super rápido não pega alguns detalhes. Porque tem muito detalhe, muito mistério para ser resolvido. Se a pessoa vai rápido demais, ela não percebe algumas coisas. Se ela vai lento demais, tipo, se a pessoa levar meses, ou se levar um ano para ler, aí ela vai esquecendo os detalhes e ela não consegue resolver os problemas, entendeu? Sim. Então, tem um ritmo bom. Por exemplo, 20 dias foi um ritmo muito bom que dá para você não esquecer do que está lendo, dos detalhes e o que está acontecendo. Não, eu lia de noite, trabalhava pensando no livro, pensando na história que estava acontecendo. Dá para refletir, você fala, então a criança, vamos falar do capítulo 36, então, realmente, quando uma pessoa morre, Deus não é culpado, como é que é? Uma criança que nasceu com deficiência, por que nasceu com deficiência? Por que Deus permitiu? Então a gente para refletir nesses assuntos assim mais profundos, né? Então, o capítulo 36 foi um que você chamou sua atenção, você parou para pensar? Esse capítulo 36, eu refleti muito quando li. Depois de um tempo, você esquece algumas coisas, e eu procurei no YouTube de novo para ver. Porque o meu livro, A Sala, o meu primeiro, eu dei ele, então já não tenho mais nenhum livro. E depois rolou o assunto, assim, numa roda de conversas, e eu lembrei do livro, olha pra você ver. Falando sobre morte, falando sobre a maldade no mundo, por que por exemplo, uma família inocente morre. E eu lembrei do livro A Sala, falei, não, realmente, aí tentei explicar para as pessoas que estavam ali, mas eu fui ver de novo no YouTube o que estava falando, eu até comentei com você, não foi? Então, interessante assim, o que é história no livro, eu escrevi e praticamente não teve que mudar, a história não precisou mudar. Mudou assim, correção de ortografia, uma frase melhorou alguma coisa e tal. Mas esse capítulo foi o único capítulo do livro que eu precisei reescrever. E eu reescrevi umas 10 vezes. Por quê? Até ficar bom. Porque o editor, ele quando leu a primeira vez, ele não entendeu o que eu quis dizer. Era um pastor, e ele leu, e ele falou, o que você quer dizer com isso? Porque não ficou claro para mim. Aí eu expliquei para ele, eu demorei 40 minutos para explicar. Quando eu terminei, ele falou, agora eu entendi. E pelo que ele deu a entender que ele concorda. Ele falou, só que o problema é que quando a pessoa lê,
Você não vai estar do lado dela para gastar 40 minutos explicando para ela entender. Então ela tem que ler isso que você me explicou para ela poder entender lendo. E aí eu tive que reescrever 10 vezes. Eu tive que voltar naquele capítulo, reescrever, até que ficou claro. Mas ainda assim, é muito complexo o que eu falo ali, e não dá para explicar num capítulo. Precisa desse bate-papo aqui, quem sabe a gente vai explorar um pouco mais o assunto para poder entender. Justamente, porque assim, já que a gente vai falar, vamos falar então. Aqui fala sobre morte de uma criança inocente, fala sobre a morte do irmão de Albert, fala sobre a criança morreu, foi pro céu porque, né, virou um anjinho, foi pro céu. Então quer dizer que Deus queria que essa criança, Deus estava precisando de um anjo no céu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? A minha filha. Então essa é a expressão que eu nunca me senti bem com ela. Eu não concordo com isso, e eu vejo pastores falando a respeito disso. Eu tenho amigos, pastores, tem pregadores, pessoas entendidas, teólogos que usam essa expressão, Deus permitiu. Deus permitiu que isso aconteça. As coisas, o que eu gosto de pensar, o que eu acredito é o seguinte: coisas ruins acontecem nesse mundo sem a permissão de Deus, contra a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus que prevalecesse, nesse mundo não ia ter morte, dor, sofrimento, tristeza, não ia ter nada de ruim, porque Deus não quer nada de ruim. Isso não vem dele. Então, quando eu digo assim, Deus permitiu que algo ruim acontecesse, eu estou dizendo que ele causou. Porque se ele permitiu, é porque ele podia evitar. E se ele não evitou, e ele deixou acontecer, ele é culpado. Porque um crime acontece, tanto a pessoa que cometeu o crime quanto o mandante do crime são culpados. Os dois são condenados. Quem matou e quem pagou o assassino para matar também é culpado. Então, se, por exemplo, tem um crime acontecendo, eu podia evitar e eu não evitei, eu sou culpado. Sim. A pessoa morreu e eu não fiz nada, e eu fiquei de braço cruzado assistindo. Se eu não me engano, tem até uma lei que fala sobre isso, sobre médicos e bombeiros. Que mesmo se não estiver trabalhando e ver uma pessoa morrendo e não, não salvar... Então é obrigação de cada ser humano no mundo de servir o próximo e salvar o próximo se há possibilidade e conhecimento daquilo. Então nós somos responsáveis pela vida dos outros, sim. Então, se eu digo Deus permitiu, eu não concordo com essa expressão. E por não concordar com essa expressão, que me incomodava desde a infância. Porque desde a infância eu ouvia aquilo. Isso aconteceu, Deus permitiu. Deus é sábio demais para errar. Olha a frase. Deus é sábio demais para errar. Então, se ele permitiu, deve ter algum motivo. E a gente tem que confiar em Deus e esperar nele, porque um dia ele vai responder, um dia a gente vai entender por que ele permitiu que isso acontecesse. Não dá para falar isso para a mãe. Então, como que você fala isso para uma mãe que perdeu um filho? Quer dizer, isso para mim gera um ódio contra Deus no coração da pessoa, mesmo que ela não queira. E ela fica em conflito, porque ela continua indo na igreja, ela lê sua Bíblia, ela ora, mas aquela paz que ela precisa sentir, ela não sente. Ela está com raiva e ela fica com raiva de Deus. No fundo, lá no inconsciente, ela tem raiva de Deus. Por que Deus deixou meu filho morrer? Ou, dependendo da crença dela, da religião dela, ela vai dizer, por que Deus levou meu filho? Porque aí, bem essa expressão Deus levou, aí Deus matou mesmo. E aí eu explico nesse capítulo, né, como a visão católica, que morre uma criança e ele fala, não, Deus estava precisando de um anjinho no céu e levou o fulano, a fulana, para ser um anjinho no céu. Primeiro, mas igreja, quando a gente vai ter uns anjinhos assim no teto, é tudo bebezinho. Né? Bebezinho. Então, eu acredito que isso foi criado para trazer conforto para esses pais, essas mães que perderam crianças pequenas. Mas que conforto que isso traz? Quer dizer, Deus é todo poderoso, ele pode criar um anjo, aí ele tira seu filho, tira sua filha para poder ter um anjinho no céu. Causando dor no seu coração. Primeiro que a Bíblia não diz que anjos são crianças, pelo contrário, parece que são seres poderosos, né, muito superiores ao ser humano. Deus não precisa de uma criança lá. Então, a gente tem uma cultura mundial de culpar a Deus pelas desgraças. Isso eu coloco no capítulo também.